Tudo é incrível. Nós estamos de pé para a honra e glória dele, que habita no nosso homem interior. As vozes do mundo, o mundo não pode nos tragar, porque aquele que é nascido de Deus, e ser nascido de Deus é tudo que nós fazemos de bom. Tudo que eu faço de bom vem de Deus, dentro da essência. Tudo que nós fazemos de ruim vem das vozes internas e externas do mundo. E aqui, na nossa reflexão matinal, no filtro da graça de Deus, nós emanamos e todos os dias, na vontade do Pai, nos alimentamos de coisas boas que nos traz para a realidade, que não nos tira do foco, que é Ele, a luz, o caminho, a verdade e a vida. Pai amado, te louvo e te agradeço pelo dia que se chama hoje, Pai. Nós deitamos com pensamentos de paz e acordamos emanando a paz, a sabedoria que vem do alto. Dizendo que está tudo incrível, vamos viver o dia que enquanto nós dormíamos o Senhor preparou tudo. Nós não cansemos de dizer gratidão, que a voz que brada na nossa consciência, no nosso homem interior, que vem do alto, esteja cada vez mais firme nos dias, nas horas, nos momentos que passamos aqui nessa experiência humana. Bendita é cada família que vai ouvir esta reflexão. Bendita é a nossa família. Estamos, Senhor, diante dos seus olhos, os justos e os injustos. Ensina-nos, Pai, a contar, a caminhar os nossos dias de forma que venhamos alcançar a tua sabedoria. 1 João, capítulo 5, verso 19. Ontem nós nessa mesma carta, no 1 João 4, falamos sobre as vozes que nós ouvimos. E aqueles que são de Deus, não é da religião A, B, C, é ser de Deus. E ser de Deus é uma escolha dele, não é uma escolha nossa. A gente conhece, a gente filtra, a gente entende, olha ali, quanta coisa nós acessamos na internet que não são só coisas ruins, coisas boas, as pessoas manifestando o amor altruísta, que é o que ele nos ensina todos os dias, e pelo fruto conhecereis a árvore. E ele conhece cada árvore que ele deu a oportunidade de vir aqui na Terra. E ontem nós falamos do espírito do mundo e o espírito de Deus, que é o que direciona todos nós para o caminho da paz, da sabedoria, é o caminho da luz. E o espírito do mundo, o estado de espírito, é o maligno, é os pensamentos negativos, são as vozes internas que te impedem de avançar, o medo, o vitimismo, o trauma, que nós não temos controle, temos que saber lidar com o trauma e vencer o trauma. E no verso 5, no versículo 19, ele diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz do maligno. O mundo inteiro jaz do maligno. Na leitura dentro desse contexto aqui, se você não entender o que é que está acontecendo, você vai dizer, o mundo já é do maligno, Sandro, irmão Sandro.
É ele que está destruindo. Então, ele é um sujeito, né? O maligno é um sujeito. É alguém ou é algo que nos tira do direcionamento da luz? Não. O mundo jaz do maligno, dentro desse contexto. João aqui, ele está encorajando, né, a todos ouvintes dele aqui a não se desviarem do caminho, porque havia muitas vozes aqui. Havia voz da cultura grego-romana, havia a perseguição com os cristãos da época, havia um grupo que era os agnósticos, que é um grupo que duvidava da vinda do Messias, que foi Jesus em carne. Então, muitas vozes aqui, assim é no mundo hoje. E o mundo jaz do maligno, realmente. Jaz significa repouso, significa deitado, significa descanso. Quando nós vamos ao cemitério, está lá, né? Aqui jaz e o nome da pessoa. Aqui jaz. Então o mundo nesse time aqui estava passando por essa situação. Eles perseguindo os cristãos, a cultura grego-romana, os romanos, os líderes da época, todos esses estavam de contra ao Espírito com E maiúsculo, porque uns não criam e queriam levar aqueles que estavam no caminho. Assim são as vozes do mundo quando você acorda, quando você está no seu direcionamento, na sua paz, e tem as vozes internas, que é o maligno, é a natureza humana, os traumas, é algo daquilo que você viveu e você, infelizmente, ainda tem isso enraizado em você. E o maligno, que é o estado de espírito seu e do mundo, jaz no mundo inteiro. Quando nós entendemos isso, a gente descansa. A gente para e pensa, como o mundo jaz do maligno? Se lá em João 3,16, do jaz do maligno com um sujeito, com alguém que domina mesmo, que acaba, que é um ser, não há um ser. Os seres são os seres humanos. As coisas que se transformam, né, de forma, como é que eu posso dizer a vocês? Nas redes sociais, nos telejornais, aquilo que é muito propagado, né, vira um efeito manada. E todo mundo começa a dizer, como eu disse, né, tá tudo caro, tá tudo difícil. É o maligno. Os pensamentos contrários. Você vai fazer isso aí, não faça isso aí não vai dar certo. É o maligno. O mundo jaz do maligno. O povo já descansa nisso. A natureza humana, ela é tendenciosa a descansar nas coisas que são o quê? A mente, a natureza humana, as coisas que são negativas. Isso é o maligno. E aí o mundo jaz do maligno. Quando você entende isso, você vai lá em João 3,16, que diz assim, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, não sofra, mas tenha vida eterna. Como é que Deus amou o mundo, né? Tirando a interpretação sobre o maligno de ser um sujeito. Como é que Deus amou o mundo de tal maneira que falou assim, o mundo jaz do maligno? Não bate, né? Como eu disse, os agnósticos, os docetas, eram grupos nessa época aqui que João vinha combatendo os falsos mestres, a perseguição, como eu disse, a cultura grego-romana, todos esses eram influências. Assim são as influências de hoje. Os influencers, que são vozes que, na maioria das vezes, levam a pessoas a jogos viciantes e não presta atenção, não se coloca no lugar do outro. Inúmeras situações que o outro diz ali e nós, por cultura, né, não examinamos,
não analisamos essas situações. Quer ver algo mesmo que o mundo jaz do maligno? E para muitas pessoas que me assistem aqui, já vieram falar comigo no privado, é difícil. Como é que você diz que não existe um ser que fazem as coisas? Existe o ser humano, mas existe um ser espiritual. Ele caiu do céu. Eu falei, ele não caiu do céu. Cair do céu na cultura judaica, meu amado irmão, significa cair da posição elevada. Não, mas ele está aí desde o princípio, fazendo o quê? Então lá no céu que não entra pecado, o onipresente, o onisciente, o onipotente dormiu e teve uma rebelião. A partir do momento que tem uma rebelião, que nós vemos ali, tem uma rebelião, meu amado. Alguém perdeu. Deram brecha para que eles fossem fazer a rebelião, correto? Como é que teve uma rebelião lá no céu? E Deus perdeu. Então é o quê? É a interpretação do homem. Não, Sandro, mas tem várias interpretações. Não tem, só tem uma, a da Bíblia. Ela tem uma interpretação. Ela disse, me respeite, respeite a minha cultura. Não faça anacronismo bíblico, mexendo na cronologia, trazendo para os dias de hoje. Cadê a cultura grego-romana nos atingindo hoje? Os falsos mestres estão até aí. Cadê a perseguição do jeito que era? E quando eu paro para extrair, eu leio o contexto todo, leio a história, entendo e trago aqui. E na maioria das vezes eu não trago muita coisa de doutrina, não. Na verdade, o intuito do canal é fortalecer interiormente, trazer você para a realidade, para que nós venhamos parar de terceirizar os nossos problemas, para que venhamos deixar de olhar para a esquerda ou para a direita e olhar para o autor e consumador e entender qual o seu posicionamento em Cristo, sabe? Então, quando você fala sobre a graça de Deus, quando você fala sobre as vozes, você precisa entender que o jaz do maligno, o mundo já está nesse repouso. Você vê que o certo hoje está errado, o errado está certo. Não tente. Faz o quê? Siga o seu caminho. Você tenta consertar algo, daqui a pouco tem alguém filmando, no final diz o quê? Você que está errado. Eu vi um vídeo semana retrasada que o rapaz estava ajudando a apagar uma situação lá, eu não sei o que ele fez, mas o que chegou na internet foi que ele estava tentando apagar uma situação e no momento, né, eu acho que ele falou alguma palavra para a autoridade, é uma falta de respeito? Sim, mas não havia necessidade de prender o rapaz, de filmar o rapaz algemado, sabe? Calma, não é desse jeito. Então são inúmeras coisas que nos tira do direcionamento. O mundo jaz do maligno. Esse é o maligno. O maligno da época que João falava era esse aí, os agnósticos, que tinham pensamentos, várias dúvidas, não estavam crendo da forma que os filhos de Deus crê. Tinha a cultura grego-romana, olha aí, a cultura grego-romana, a perseguição deles e os falsos mestres. Isso mudou algumas coisas, porque existe tudo isso hoje. Uma geração vai, outra geração vem e a terra permanece para sempre. E aí nós entendemos. Essas vozes, que são as vozes do maligno, não pode adentrar na sua mente. Também o maligno interno não pode ficar proliferando, sendo maior do que a voz de Deus. Quem é nascido de Deus não perde o caminho. Pode até pisar em falso, mas ele volta e entende, assim como o filho pródigo. Você está entendendo? Então diga que está tudo incrível e na permissão do Pai, e nós cremos que Ele irá lhe permitir até amanhã. Graça e paz. Forte abraço, curta, compartilhe aí, para que outros possam também assistir essa mensagem. Estamos juntos.